Oi! Sejam muito bem-vindos à continuação da série O que é que os 5 desafios da equipe tem a ver com a minha vida profissional e pessoal. Aproveitem muito, não esqueçam de deixar seu like, comentar e compartilhar se fizer sentido para vocês. Confere! E o que é que se pode fazer para superar o medo do conflito? Primeiramente, é importante entender que nós já superamos a ausência de confiança, nós já confiamos uns nos outros. Então, se nós confiamos uns nos outros, as conversas e os conflitos, eles são necessários para que os projetos evoluam, para que a empresa evolua e para que as pessoas dentro da empresa também evoluam. E esses conflitos, eles não podem ser totalmente 100% construtivos, porque vai ser vários bajuladores, e nem 100% destrutivo, porque o próprio nome já diz, vai destruir a organização. Tem que ter um meio termo entre os dois, sempre para o lado construtivo. E aqui, para superar esses debates, esse medo do conflito, é muito importante criar conflitos, criar debates e criar discussões onde todos se permitam falar e todos se permitam chegar a um consenso de uma forma leve, em que todos falaram, mas todos entendem que eles estão ali com o mesmo propósito. E aqui também é onde entra a questão do propósito compartilhado. Qual o propósito da empresa? Qual o propósito da organização? E como é que as pessoas que estão dentro dessa empresa, dentro dessa organização, enxergam o propósito? E como é que elas vivem? Então aqui também a gente já começa a elucidar a importância de um propósito compartilhado. A importância de empresas com propósitos que fazem com que as pessoas trabalhem diariamente por aquele propósito, porque elas acreditam naquele propósito. Então, se elas acreditam naquele propósito e o líder se mostra vulnerável, então eu vou trabalhando por um propósito em que eu posso ser vulnerável, eu posso errar, mas eu vou aprender rápido com esses erros e não vou mais cometer eles, em que eu não preciso ter medo do conflito, porque os conflitos eles são construtivos e vão gerar algo. Então, eu já passei da fase da ausência de confiança, já passei da fase do medo do conflito e agora eu vou passar na fase em que eu não me comprometo. E o que é que tem nessa fase da falta de comprometimento? Na fase da falta de comprometimento, as pessoas ainda não superaram o medo do conflito. E aqui no medo do conflito, quando elas entraram em um consenso, que é importante diferenciar consenso de compromisso, quando elas entraram em um consenso e talvez o consenso ele foi para o lado de uma ideia em que A queria, mas B não queria, B não vai executar, B não vai se comprometer, porque ele não se compromete, porque o conflito para ele perdeu, ele não teve a mudança de mindset que ninguém precisa ganhar e ninguém precisa perder. Em que todos ganham porque existe aquele tal de propósito compartilhado. E quando ele tem esse medo do conflito e quando ele não se compromete, ele não vai levar as ideias de uma forma apaixonada e nem vai defender essas ideias de uma forma apaixonada. E quando ele não faz isso, a ideia dele não é explanada de forma genuína. Então pode ser que acabe até sendo perdida essa ideia de B ou de A, porque ele não está comprometido com aquilo, porque ele acredita que alguém tem que ganhar ou alguém tem que perder, e o dele tem que ganhar. E se o dele não ganhar, então eu não vou... Por exemplo, nós temos um projeto e a ideia de B é tal, só que a ideia de A é X. E A, ele não tem medo do conflito e ele é comprometido, só que B não é. E aí o que acontece? A, ele demonstrou com paixão, ele demonstrou com veracidade, ele explanou da melhor forma. E talvez B não tenha entendido isso e ele fez, portanto fez. E acabou que o consenso foi com a ideia de A. Então B fica extremamente chateado e não executa da melhor forma, não se compromete. E o que é que se pode fazer para superar essa falta de comprometimento? É muito importante aqui a gente trazer a importância dos feedbacks, porque os feedbacks eles nos permitem evoluir e construir debates saudáveis. Ter conflitos saudáveis faz com que nós tenhamos feedbacks construtivos. E esses feedbacks construtivos fazem com que se perceba o que se errou, se perceba o que se pode melhorar. O feedback ele é muito importante porque permite evoluir. Se eu continuar cegamente aqui olhando só em linha reta e não ver o que é que tem nas extremidades que eu posso melhorar, eu vou continuar no mesmo erro, eu vou continuar sem evoluir. E esse comprometimento e esses feedbacks, com esse comprometimento quando o B não ganhou, entre aspas, faz com que se perceba, poxa, B, a gente vai concluir aqui de A, vai trabalhar com a ideia de A, mas em um próximo projeto, em uma próxima execução, talvez se você trouxesse de tal forma, aperfeiçoasse isso, pudesse dar certo.
E aqui a gente vê o feedback como algo muito bom para superar essa falta de comprometimento. Então nós temos um time, nós temos a equipe que agora não tem mais medo de conflito, porque antes disso ela confia uns nos outros, então ela confia uns nos outros, ela não tem medo do conflito e ela é comprometida. E agora falta superar o quê? Falta superar a evitação, a fuga da responsabilidade. E o que é que está inserido aqui na fuga da responsabilidade? Lembra que há pouco eu falei sobre o propósito compartilhado? Aqui na fuga da responsabilidade, talvez esse propósito ele não seja tão nítido assim. E aqui nós temos pessoas que são ótimas, nós temos pessoas que performam muito bem, nós temos pessoas excelentes. Só que elas executam a fim de bater suas metas pessoais, elas executam a fim de evoluir individualmente, elas executam a fim de ter uma evolução de carreira pessoal. E elas esquecem que aquele propósito ele é compartilhado e que faz parte do todo. Então a pessoa faz somente sua parte e esquece de colaborar com o outro, e esquece de colaborar com a equipe como um todo, com a organização como um todo, com a empresa como um todo. E o que é que se pode fazer? Qual seria o antídoto para essa fuga da responsabilidade? Aqui, mais uma vez, é importante puxar do líder. Puxar do líder a figura daquela pessoa em que, como já foi falado lá no começo, em que não sabe de tudo, por isso ele delega, mas que ele reconhece isso, então ele mostra suas vulnerabilidades e todo mundo também se permite mostrar suas vulnerabilidades. E quando ele se permite delegar, ele delega porque ele acredita que cada um pode fazer a sua parte e pode fazer algo melhor do que ele pode fazer. E ele acredita que essas pessoas podem fazer isso porque elas vão fazer de acordo com o bem comum, a fim de que todos batam suas metas. Talvez faça sentido aqui trazer os exemplos dos squads, em que tá todo mundo de áreas diferentes, mas eles estão desenvolvendo determinado projeto. Eu tenho uma pessoa do financeiro, eu tenho uma pessoa do RH, eu tenho uma pessoa de marketing com aquele projeto ali. E ali ele não está trabalhando mais individualmente, mas ele está com um compromisso com o geral. E mais uma vez validar o propósito da organização, validar que esse propósito é compartilhado. Então veja como é legal. A gente supera a fase que as pessoas não têm confiança umas nas outras e, por consequência, nós temos pessoas que se permitem ter conflitos saudáveis, nós temos pessoas que não evitam a responsabilidade, nós temos pessoas que não evitam o compromisso, nós temos pessoas que se comprometem. Então a gente está quase chegando com todo mundo aqui na linha de chegada das pessoas que focam nos resultados. Então aqui nesse topo aqui da pirâmide, nós temos a falta de foco nos resultados. E o que é que se pode encontrar aqui na falta de foco em resultados? Aqui na falta de foco em resultados, nós temos pessoas que mais uma vez não entenderam a proposta do propósito compartilhado. Nós temos times em que se preocupam com o seu ego e que se preocupam com o seu status. Qual é o meu status dentro da organização? Eu já alcancei meu status dentro da organização, então não tenho por que me preocupar com os resultados. E o que é que pode ser feito para mudar essa configuração de falta de foco nos resultados? Aqui a gente pode trazer metas mais transparentes, metas em que todos entendam. E mais uma vez, como o Lencioni fala lá no começo do livro, em que não somente a parte quantitativa, mas a parte qualitativa. Qual a transparência dessas metas? O que é que essas metas querem? Quais os objetivos que elas refletem? Qual o propósito que elas refletem? E como é que a gente pode estar melhorando isso? Então, a gente chegando aqui é como se chegasse todo mundo junto, superando 5 desafios. Nós temos pessoas que confiam umas nas outras, nós temos pessoas que promovem conflitos saudáveis, nós temos pessoas que se comprometem, nós temos pessoas que se responsabilizam pelo todo e nós temos um time com foco em resultados. E aqui, quando a gente tem todo esse panorama e assim dessas disfunções, nós temos uma empresa em que ela se destaca das demais empresas. Porque além de olhar para toda a parte quantitativa, ela olhou para a parte humana que vai executar a parte quantitativa. E quando ela olhou para a parte humana que vai executar essa parte quantitativa, ela fez com que ela tivesse pessoas que se relacionassem melhores. Elas tivessem pessoas que formassem um time de verdade e que comprassem a ideia da organização. E comprando a ideia da organização, elas estão dispostas e aptas para enfrentar qualquer demanda que a empresa venha a ter. Porque elas confiam umas nas outras, elas sabem como operar entre si, elas sabem trabalhar. E quando chega alguém novo que precisa ir lá para a base da pirâmide, ele chega muito mais rápido lá no topo. Porque no topo ele tem
todo mundo que sabe como fazer com que ele chegue no topo da pirâmide. Funciona pra vocês? Fez sentido pra vocês? Deixa o comentário de vocês aí. E lá no começo de minha fala, eu falei que eu ia trazer os 5 desafios da equipe como base para as relações. E o que é, Carol? Que as 5 disfunções das equipes, os 5 desafios da equipe do Patrick Lencioni tem a ver com nossas relações fora do trabalho. E aqui trazendo, seja uma relação afetuosa, seja uma relação dentro da família, uma relação com os amigos, uma relação com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Eu tenho uma relação em um grupo X de amigos, só que eu acabei de ser inserido naquele grupinho, eu acabei de ser inserido com aquelas outras pessoas. E eu não sou totalmente segura para falar de mim naquele grupo. Só que quando eu percebo que aquelas pessoas são um grupo de pessoas de verdade, e aqui, por exemplo, em um relacionamento amoroso, eu estou iniciando um relacionamento e eu percebo que aquela pessoa é uma barreira para mim, que eu não consigo mostrar o meu eu, aqui a gente tem uma ausência de confiança, em que eu estou não confiando no outro. E talvez se ambas as partes fazerem o que o líder deve fazer, mostrar suas vulnerabilidades, no sentido não de olhar para as vulnerabilidades como fraquezas, mas sim como pontos em comuns que se tem, que podem evoluir juntos, que podem crescer juntos. É uma forma de superar a ausência de confiança. E superando a ausência de confiança, quando eu estiver com raiva do meu namorado, quando eu estiver com raiva de minha amiga, quando eu estiver com raiva de minha irmã, quando eu estiver com raiva do meu pai, de minha mãe, do meu filho, e que alguma coisa aconteceu, eu não vou ter o medo de chegar para ele e conversar e ter uma conversa saudável, em que não necessariamente eu vou ganhar e aquele meu familiar, aquele meu amigo, aquele meu parceiro vai vencer. E que não existe um ganhador ou um vencedor, mas sim existe pessoas humanas que querem se relacionar da melhor forma possível e elas explanam suas ideias, elas falam o que é que está incomodando e elas têm que se relacionar da melhor forma, porque elas confiam umas nas outras. Então elas confiam umas nas outras, elas podem conversar e resolver problemas. E elas se comprometem com aquela relação que elas têm, porque elas sabem que é uma relação de troca, em que não é só de um, em que eu não vou dar o máximo de mim e o outro vai ficar só sentado. Seja qual for a relação, o outro vai ficar só sentado. Ele vai se responsabilizar também pelo outro humano que está com ele. E aqui, quando a gente traz propósito compartilhado, por que as pessoas se relacionam? Por que eu me relaciono com aquele meu amigo? Por que eu me relaciono com aquela pessoa? O que é a estrutura da família? Qual o propósito daquela família? E eu me comprometo com aquele propósito da minha família. Eu me comprometo com as crenças da minha família. Eu me comprometo com as crenças das minhas amizades. Eu me comprometo com as crenças daquelas pessoas que eu vou me relacionar. Tanto é que eu só me relaciono com pessoas que acreditam no mesmo que eu. Então, se elas acreditam no mesmo que eu posso me comprometer com elas. E não vai ser necessário mais eu fugir da responsabilidade que eu tenho para aquela pessoa, porque eu também tenho responsabilidades. A pessoa não vai só se doar para mim, eu também vou me doar para a pessoa. E talvez o foco em resultados aqui não seja o foco em resultados da empresa, mas o foco em resultados aqui seja lá na frase do início de Augusto Cury, em que sobreviva-se de uma forma feliz, treinando trabalhar e viver em equipe. Porque nós somos seres humanos sociais. Nós somos seres humanos que se relacionam. Nós não conseguimos viver de uma forma isolada. Nós precisamos nos relacionar. E aqui trazendo a questão das 5 disfunções da equipe de uma forma bem aprofundada dentro das organizações e pincelando um pouco nas nossas relações pessoais fora do contexto do trabalho. O intuito é que a gente possa entender como é que a gente possa evoluir, trazendo essa questão, essa visão da gestão um pouco também para nossas vidas pessoais, que está dentro das nossas vidas pessoais, e como é que a gente pode evoluir com isso e ter relações mais saudáveis. Eu acredito muito em que as relações elas têm que ser transparentes para que elas possam dar certo. E a gente olhando para esse funil, para essa pirâmide das 5 desafios da equipe, elas são um suporte, elas são uma base para que nós tenhamos relações que deem certo, para que nós tenhamos relações saudáveis. E dentro do ambiente organizacional, nós estamos formando simples equipes. Nós formamos times que compartilham o mesmo propósito. E dentro das nossas vidas pessoais, nós temos pessoas que compartilham nossas mesmas crenças. É tudo isso. Espero que tenha contribuído, pelo menos com uma pessoa, já fico feliz. Deixem seus comentários sobre o que acharam. E um cheiro. Até a próxima.